Irmãos, graça e paz. Se vocês estiverem me escutando aí, dê um feedback, por favor. Se a tela estiver aparecendo aí os slides, preciso da confirmação de vocês. Abri o áudio agora. Tem som, a tela está aparecendo normalmente. Então, irmãos, vou iniciar. Tá? Estamos aí com 3 pessoas ao vivo. Depois eu vou fazer as devidas edições, né? Editar um vídeo para subir no canal da igreja. Acho que podemos iniciar então. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês conseguirem aí, tá? Nós vamos ver agora o primeiro capítulo, mas antes nós vamos fazer uma breve oração. Você que tiver condições aí agora, nesse momento, curve a vossa cabeça, feche os seus olhos e oramos a Deus. Pai Santo, diante de Ti estamos mais esse dia para engrandecer o Teu santo nome. Te damos graça pela vida e essa vida que o Senhor nos desse, que é a vida eterna, que o Senhor tem proporcionado para nós. Damos-te graça, ó Deus, por podermos participar do Teu reino, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor que o Senhor tem tido para conosco. Pedimos ao Senhor que abençoe nossos irmãos que estão presentes nesse momento, nessa live, para nós aprendermos juntos de Ti e aprender da Bíblia, que é a Tua palavra. Vamos te pedir em favor de nossos irmãos que estão enfermos, a família do irmão Sivaí, rogamos por ela e por ele, que só o Senhor é que pode chegar com a sua providência e consolando nossos corações, corações da família. Enfim, Senhor, é o que pedimos, em nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Irmãos, muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui agora. Só fazendo uma volta aí sobre a introdução, né, que nós vimos na escola, na aula passada. Nós fizemos uma breve introdução, só para recapitular com os irmãos, né, sobre essa breve introdução. Tá? E aí nós vimos sobre quais são os pontos de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Sobre a aliança. Nós vimos... Só um minuto aqui, deixa eu compartilhar. Espera aí, só um minuto. Eu compartilho com vocês aí. Vai ser essa aqui. Esse. Eu já conto o que nós vimos na aula passada. Isso aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Rapidinho, que aí nós já vamos para a aula 2. A Confissão de Fé Batista de Londres, de
1689, né, nós vamos sobre isso, que é um documento histórico, e ele trata sobre a reforma, né, formulado por batistas particulares na Inglaterra, sobre a expressão das convicções bíblicas após períodos de perseguição. Ela é calvinista, né, tem uma base sobre a aliança, diferindo, né, do pé do batismo, porque defende o batismo apenas de crentes, né? E sobre como surgiu a origem e o contexto, foi em 1677, foi ratificada em 1689. E baseia-se fortemente na Confissão do Westminster, de 1647. A autoridade são as Escrituras, né? Esse capítulo 1 estabelece sobre as Sagradas Escrituras, que é a única regra suficiente de fé, conduta, é infalível, conhecimento para a salvação, fé e obediência. E aí traz para nós sobre a teologia reformada, aliancista, que defende a soberania de Deus na salvação e a eleição incondicional, sobre a depravação total e a perseverança dos santos. Então, basicamente foi isso. Nós vamos entrar agora no primeiro capítulo, tá? Eu preciso de um feedback dos irmãos, ver se a minha tela Deixa eu compartilhar aqui, saiu. Compartilhar a janela. Agora sim. Só me dá um feedback aí depois, se está aparecendo aqui a tela, né? Tá normalmente, ok? Então vou seguir aqui agora, se a tela já está aparecendo para vocês aí. Vou dar um prazo de uns 30 segundos, tá? Para nós darmos prosseguimento, certo? Enquanto isso, que eu vejo feedback dos irmãos, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 1. Eu não vou projetar na tela do computador, tá? Vou ler, embora na semana passada eu já tenha feito essa leitura, vou fazer a leitura de novo, tá? E aí sim eu sigo com as explicações referentes a esse capítulo 1. Então vamos lá? Capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos, embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove-os ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e, posteriormente, para melhorar preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. Concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz das Sagradas Escrituras indispensáveis, aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, estão agora completados. E aí nós seguimos com alguns livros que traz para nós como referência, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 15 a 17, Isaías, capítulo 8, verso 20, Lucas, capítulo 16, dos versos 29 a 31, Efésios, capítulo 2, versos 20, Romanos 1, 19 ao 21, capítulo 2 de Romanos 14 ao 15, Salmos 19, do 1 ao 3,
Hebreus, verso 1 do capítulo 1, Provérbios 22, dos versos 19 a 21, Romanos 15, verso 4, e 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20. Muito bem. Dito isso, nós vamos seguir com as breves explicações, tá? Referente a esse capítulo 1, sobre o que traz para nós as Escrituras. Vamos lá, muito bem. O que esse capítulo 1 relata para nós, tá? Eu trouxe aqui uma chamada, né? Uma breve introdução para nós seguir com as explicações. O capítulo 1, ele traz para nós, né? Pergunta para nós, aliás, tem uma pergunta aqui para nós, o que a confissão de fé relata? Então, o que ela está relatando para nós, que a Bíblia é autoridade sobre todas as informações que nós precisamos de conduta de uma vida cristã. A Bíblia não é dispensada referente à autoridade na nossa vida, regra de fé, conduta, de Deus conversar conosco, sempre será através das Sagradas Escrituras. A Bíblia traz para nós a inspiração, tá? E é vinda do Espírito Santo, então a Bíblia tem uma inspiração do Espírito Santo. A Bíblia é completa, a Bíblia é infalível, na Bíblia não se pode ser adicionado nada e nem removido nada, tá? A Bíblia é clara e pode ser entendida por todos os crentes. Então, dito isso, seguimos com as devidas explicações. Nesse primeiro capítulo da Confissão de Fé Batista de 1689, é sobre os sagrados, as Escrituras. Para nós, as Escrituras sempre vai estar nas nossas vidas, seja na conduta cristã, principalmente na nossa vida, nós não podemos separar elas, nós temos que ser cristãos na nossa casa, cristãos na igreja, cristãos no trânsito, na empresa, enfim. Então, essas escrituras para nós, por mais que nós não vamos andar com ela fisicamente nas nossas mãos todos os dias, né, que tem os momentos em que vamos separar para lê-las, né, cada um sabe o momento em que pode ler, mas o ideal é que ela esteja nas nossas mãos todos os dias da nossa vida. Separamos aí algum tempo, cada um sabe o tempo que tem, né? Mas o que traz para nós é que devemos sempre estar com elas, né? O capítulo 1, a confissão afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo e é a autoridade suprema em matéria de fé e prática. Então, se você tem uma prática cristã, essa prática tem que andar juntamente da fé. É como se, vou tentar explicar, você tem um veículo, que o veículo está com o motor impecável, funciona, mas tem que ter o combustível, né? Então, se você não tem como locomover esse veículo, é como se tivesse parado, esse veículo não vai funcionar se não tem o combustível. Então, a fé e a prática tem que estar andando junto da nossa vida. Seguindo, a confissão declara que a Bíblia é completa. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque tem cristãos que buscam outras informações em outros meios. Eu não estou dizendo aqui sobre livros reformados que nós devemos estar lendo, isso é de praxe, né? O primeiro momento nosso é ler as Sagradas Escrituras. O segundo momento nosso é ler as Sagradas Escrituras. O terceiro momento nosso é ler as Sagradas Escrituras. De forma que a nossa vida temos que deitar pensando na palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, levantar pensando na palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, mas podemos sim, aqueles livros que são inspirados, né,
pelo Espírito Santo, que traz para nós, confirma para nós o que está na Bíblia, podemos sim. São vários autores, várias literaturas aí que são perfeitos, que nos ajuda também a compreender as Sagradas Escrituras. Mas o primeiro momento nosso é sempre estar focado na Bíblia. Então, a Bíblia é completa, suficiente e infalível, que não deve ser adicionado ou removido nada, tá? Isso aí é importante para nós, observar sobre a versão que estamos lendo, se foi removido qualquer palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Se foi removido qualquer palavra, temos que dispensar essa versão, né? E focar na Bíblia, em que ela é completa e inspirada pelo Espírito Santo. Falando isso, porque hoje já tem pessoas querendo reescrever a Bíblia, tem pessoas querendo tirar alguns pontos, né, que vai incomodá-los na sua prática de vida, né? Então nós temos que acompanhar a Bíblia, que ela surgiu dos originais, né, onde foi escrito pelos autores, e esses autores que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A confissão também afirma que a Bíblia é clara e pode ser entendida por todos os crentes. Com a ajuda de quem, irmãos? A ajuda do Espírito Santo. Sem essa ajuda do Espírito Santo, não tem como. Tá? O crente não vai entender a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Então, eu posso ler a Bíblia 10 vezes por ano, por completa. Se não tiver o Espírito Santo, não tem nada feito, tá? Deixa eu dar só uma pausa aqui, ver se tem alguém comentando no chat, porque lembrando que agora, nesse momento, eu não tenho como compartilhar com vocês a tela, tá? Um dos motivos é que eu estou na empresa, estou trabalhando, mas só para mim ver se tem alguém aí falando alguma coisa no chat. E me dê um feedback também sobre o som e a tela, tá? Por favor, eu preciso do feedback de vocês aí, retorno de vocês, tá? Nesse momento, nós estamos com 7 pessoas participando, tá? Se vocês quiserem comentar algo sobre o que está sendo lido, está sendo explicado, vocês têm acesso aí ao meu contato no WhatsApp, tá? É só comentar lá no grupo, que pode digitar aí que eu vou interagir com vocês nesse momento dessa forma, tá? Lembrando assim que não vai sair de melhor qualidade nesse momento, porque eu estou no trabalho, tá? A gente vai aprimorando, vai melhorando, buscando melhorias contínuas todos os dias, tá? Então, seguindo, deixa eu mudar aqui, seguindo. Então, irmãos, relembre, a Bíblia, ela é clara e pode ser entendida por todos os crentes e sempre com a ajuda do Espírito Santo, certo? Esse capítulo 1 relata para nós sobre a Bíblia, que é fundamental para entender a teologia batista. Eu estou colocando aqui sobre a teologia batista, eu coloquei em verde, né? E depois coloquei a palavra também em verde, autoridade e a Bíblia. Por quê? Estamos falando sobre a teologia batista, tá? Porque ela estabelece para nós sobre a autoridade da Bíblia, em matéria de fé e prática. Então, irmãos, vamos observar. Estamos estudando o capítulo 1 da Confissão, e falando sobre a teologia batista, né? E a teologia batista, em momento nenhum, desclassifica a autoridade da Bíblia, certo? Muito pelo contrário, ela traz para nós em destaque a autoridade da Bíblia sobre a matéria de fé e prática. E volto a dizer para os irmãos, eu posso ter prática, mas não ter fé. Eu posso ter fé e não ter prática. Então, as duas coisas têm que andar junto. A prática e a fé foram
feitas para andarem juntos. Assim como o combustível para funcionar o motor, o motor foi feito para o combustível para o motor, para ter funcionamento. O combustível que é, e vão funcionar essa energia. Então, essa fé e essa prática, ambas têm que estar em sinergia, tá? Então, grave sempre isso com vocês. Vamos estudar o capítulo 1 da Confissão de Fé, vamos estudar a Confissão de Fé, vamos falar sobre a teologia batista. Lembre-se, a teologia batista traz para nós sobre a autoridade da Bíblia, e aí eu vou dizer para os irmãos, autoridade, primeiro, da nossa vida, a palavra de Deus. E a palavra de Deus está onde? Na Bíblia, certo? A palavra de Deus foi revelada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo iluminou e inspirou aos autores para escrever tudo que está na Bíblia e o que nós pegamos de exemplos de fé na Bíblia, pegamos de exemplos de conduta na Bíblia, e pegamos alguns exemplos a não ser seguidos. É uma outra oportunidade, nós podemos falar sobre isso. O que não praticar sobre a nossa vida cristã, né? Nós não devemos praticar, e o que devemos praticar para ficarmos próximos de Deus, certo, irmãos? Então, seguindo aqui os pontos principais. O primeiro ponto para nós é sobre a inspiração da Bíblia, certo? Essa confissão afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, eu quero trazer para nós sobre a inspiração do Espírito Santo nas nossas vidas e a inspiração da escrita da Bíblia, dos relatos bíblicos. E aqui nós temos alguns livros, tá? Eu vou ler os capítulos e os versos que traz para nós e que confirma o que essa confissão tende a confirmar para nós aquilo que já está na Bíblia. A Bíblia em si já própria, ela se confirma. Mas aí temos que estudar aqui sobre a nossa confissão e aí confirma para nós sobre essa confissão que ela é fiel ao que está escrito nas Escrituras. Vamos lá? Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, grave bem, irmãos, essa palavra proveitosa, a palavra ensinar, a palavra repreender e a palavra corrigir. E principalmente essa palavra injustiça. E essa justiça, ela provém de quem? De Deus. Então, o que o autor quer dizer para nós, que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que nada daquilo que está escrito na Bíblia vem por acaso. Tudo que está escrito é proveitoso para nós. Vamos citar um exemplo aqui. Quando tem algum relato na Bíblia de um cristão que ele errou, que ele pecou, né? Você vai ler sobre isso, sobre aquele deslize daquele cristão do passado e não vai seguir esse exemplo. Vai pedir ao Espírito Santo que te ajude a não cometer o mesmo erro, o mesmo pecado que aqueles cristãos do passado cometeram, né? Proveitosa, um relato, um histórico, por exemplo, quando lemos as Escrituras que fala sobre a saída do povo do Egito, o cansaço do povo, deu volta no deserto, poderia ter chegado em poucos dias e gastou anos para chegar até a Terra Prometida. Serve para nós tirar algum exemplo a não ser seguido, né? Enfim,
E aí a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia ensina para nós? É amar o próximo. Então temos que pegar esse ensino e amar o nosso próximo. Quando nós saímos do caminho daquilo que Deus nos proporcionou para seguir, Deus vem nos repreender, Ele vem nos corrigir, né? E nos instruir em justiça. Então, esses relatos, né? Ele está para nós no 2 Timóteo, conforme falei para vocês. Então, chegando agora sobre 2 Pedro, que está relatando para nós, e isso aqui nós precisamos de ter bastante atenção, irmãos, muita atenção. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, eu não tenho que trazer a minha interpretação particular e empurrar de goela abaixo para os irmãos. Ela não traz a minha particularidade, não traz a particularidade de nenhum líder religioso, certo? Ou de nenhum guru. A Escritura, ela é interpretada pelo Espírito Santo, certo? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E tudo que está relatado nas Escrituras foram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus. Então, por isso que enfatiza tanto esse capítulo 1 sobre a inspiração, esse capítulo 1 da confissão, e até em Timóteo, no capítulo 3, fala para nós que é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. E aí isso confirma para nós em 2 Pedro, capítulo 1, nos versos 21 e 20, né? Versos 20 e 21. Então, essa profecia, aquilo que está escrito é uma profecia, certo? Ela foi produzida por vontade do Espírito Santo, né? Ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então, nós temos que gravar isso no nosso coração, porque quando questionarmos qualquer escrita, qualquer livro, qualquer verso, qualquer capítulo da Bíblia, vamos lembrar que é inspirado tudo pelo Espírito Santo. Então, isso significa que os autores da Bíblia foram movidos pelo Espírito Santo a escrever exatamente o que Deus queria que fosse escrito, certo? Irmãos, e para confirmar, pessoas escreveram praticamente as mesmas coisas, os autores, né? Moravam distante, vários quilômetros um do outro, e viveram épocas diferentes, né? Não é nessa época de hoje que nós temos a tecnologia ao nosso favor, que pelo WhatsApp aí você consegue comunicar lá do outro lado do mundo, ou por e-mail, né? A dificuldade que se era em escrever no passado, né? Isso confirma para nós a fidelidade da Bíblia, que é a palavra de Deus para conosco, né? Então, o que Deus queria que fosse escrito, foi escrito. Não adianta o Reinaldo hoje, no ano 2026, no mês de fevereiro, no dia 1º, tentar inserir qualquer outra escrita, porque o que Deus quis já foi feito, já está fechado, e o que basta é nós obedecer, colocar em prática. Sabemos que é difícil? Sim, é difícil. Mas o próprio Espírito Santo nos ajudará. Ele nos iluminará, ele nos mostrará qual a prática que devemos seguir como cristão, né? E assim por diante. O ponto 2 nos relata sobre a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a autoridade suprema em matéria de fé e prática. Vocês observaram bem que essa confissão nossa, no capítulo 1, sempre traz para nós em destaque a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando se fala em autoridade suprema, em matéria de fé e prática, é o quê? O que está escrito de Gênesis e Apocalipse,
devemos dar ouvido e seguir. E lá nós temos o próprio Cristo nos relatando, né, sobre examinar as Escrituras, porque elas que testificam de Cristo e delas podeis ter a vida eterna. Então, a Bíblia para nós não devemos abrir mão dela. E aí, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, e até a minha mesmo, quando nós estamos com a Bíblia, nós devemos ter pensamento em outra situação da nossa vida, em movimentos paralelos, né? Devemos estar focado nas Escrituras, porque é o próprio Deus falando conosco. E quando nós estamos nos cultos solenes, está sendo exposto à palavra de Deus, devemos ter total atenção, porque o crente só vai conseguir crescer, primeiramente com a ajuda do Espírito Santo, e vendo as exposições bíblicas que relatam para nós sobre a regra de fé, conduta, sobre a prática do cristão nesses dias mais difíceis em que vivemos agora. Então, Mateus, capítulo 22, verso 29, João, capítulo 17, verso 17, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 16 e 17, traz para nós esses relatos confirmando a matéria de fé e prática, a autoridade da Bíblia. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Cristo está falando para nós aqui? Ele esclarece sobre a ressurreição, sobre um conjunto que chegaram até ele de pessoas, um conjunto de pessoas chegaram até ele, falando sobre uma mulher que teve vários maridos. Então eles questionaram: na ressurreição, quem casará? Ou seja, ela casou com o primeiro, ficou viúva do primeiro, casou com o segundo, ficou viúva do segundo. E aí na ressurreição, eles questionaram ao Senhor Jesus sobre isso. Lá na ressurreição, quem desses aí vai ser o marido dela? E aí o próprio Cristo falou para eles: errais por não conhecer as Escrituras, né? Nem o poder de Deus, falando que na ressurreição não se casam e não se dão em casamento, porque todos seriam como os anjos, né? Depois, em um outro momento, podemos ler sobre isso. Não, às vezes não iremos ler na escola bíblica, mas podemos em algum outro momento falar sobre esse capítulo, esse verso, né? Já irmãos, só um minutinho aqui, eu vou tirar o áudio aqui nesse momento. Daqui a... Nós voltei aqui, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Onde eu parei aqui? Tá. O livro de João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é uma oração de Jesus ao Pai, pedindo, né, para que o Pai santifique os seus discípulos sobre a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Então, o foco nosso sempre estará na palavra de Deus, certo? Irmãos, só lembrando que eu não consigo agora, nesse momento, ver o comentário de vocês aí no chat, tá? Eu estou aqui com a tela, eu não vejo, são vários compartilhamentos aqui, eu não vejo o chat. Depois a gente pode comentar, tá? Então, seguindo aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo, o 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Isso significa que a Bíblia é a regra final para a fé e a conduta dos crentes. Traz para nós mais essa afirmação no livro de 2 Timóteo. Seguindo adiante, o ponto 3 traz para nós os relatos da suficiência da Bíblia. A confissão afirma que a Bíblia é completa e suficiente para a salvação e vida cristã. Traz para nós de novo sobre 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu já não vou ler, porque eu li no slide anterior, tá? Mas só para afirmar para nós sobre a suficiência da Bíblia. Nós não devemos buscar outra regra de fé, conduta, outra suficiência para nós, outro modelo de vida cristã, pois tudo está para nós nas Sagradas Escrituras. E aí, aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E aonde que o Filho falou? Aonde que relata sobre o Filho? As Sagradas Escrituras. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí traz para nós esse capítulo de Hebreus, o capítulo 1. E o que isso significa? Que a Bíblia contém tudo o que é necessário para a salvação e a vida cristã. Só corroborando conosco no slide anterior sobre a salvação e a vida cristã. O ponto 4, ele traz para nós sobre a infalibilidade da Bíblia. Pois a Bíblia, irmãos, é infalível, ou seja, não contém erros, né? Alguém pode buscar erros e mais erros e mais erros. Eu vou falar aqui, quando alguém busca erros nas Sagradas Escrituras, daquilo que está nos relatos de Gênesis e Apocalipse, provavelmente esse está sem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não erra. Então, os escritos dos originais, o que foi traduzido hoje, não traz conosco erros daquilo em que o Espírito Santo, através dos autores, quis inspirar e escrever. Então, os Salmos 119, verso 160. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Então, os juízos e a justiça duram para sempre para nós. Traz para nós um destaque sobre confiar eternamente na palavra de Deus. Traz para nós a afirmação sobre a essência e a verdade, e que são os juízos. Os juízos são justos e perenes, né? Significa que a Bíblia é confiável e digna de confiança. Traz para nós essa confiança nas Sagradas Escrituras. Seguindo aqui agora, no livro de João, Evangelho de João, do capítulo 10, verso 35, traz para nós o relato no verso 35. Pois se chamou-os de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Eu trouxe aqui a leitura de Salmo só para a gente entender no contexto o que o Espírito Santo quis e inspirou o salmista a escrever nesse verso 35. Vou ler os Salmos todo, né? E depois uma breve explicação, não demorada, coisa de alguns segundos. Então, verso 1. Deus está na congregação dos poderosos.
julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Verso 3, fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Verso 4, levai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Verso 5, eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Verso 6, eu disse, vós sois deuses, e todos vossos filhos, todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Irmãos, se vocês observarem aqui no verso 6, o autor, ele escreveu deuses com D minúsculo, tá? E quando se fala de Deus, a Trindade, tá com D maiúsculo. Então, o que traz para nós? Por que eu quis trazer isso? Sobre a confiança da Bíblia. Por quê? Embora esses homens são chamados de filhos do Altíssimo, isso devido à autoridade delegada, né? Eles tinham autoridades, na época julgavam, né? Só que eles eram reprovados e condenados a morrer como simples mortais, por não agirem com justiça. Então, isso trazia, mostrando assim, naquilo que vocês praticam, no modo de vida, né, sobre essas pessoas, e com D minúsculo, vós sois deuses. Mas, todavia, vocês vão morrer como simples mortal. Vocês não são imortais, né? Eles eram chamados de deuses, tá? Na Bíblia, isso traz uma ironia, né? E aí, o que traz para nós sobre o João capítulo 10, verso 35, porque foram chamados de deuses, né? E eles foram reprovados no seu modo de conduta, modo de julgar, e a Escritura, que chamou eles de Deus, ela não podia ser anulada. E nesse momento, quando Cristo falou que ele era filho de Deus e igual a Deus, eles questionaram ao Senhor Jesus Cristo, né? E não questionaram os homens que julgavam injustamente as pessoas mais frágeis, mais pobres. Né? Por isso que o autor trouxe para nós, e foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Sobre que a Escritura não pode ser revogada. Homens sendo chamados de deuses, com D minúsculo, porém esses homens morreriam como simples mortais, e pronto, eles não eram imortais, certo? E o próprio Cristo foram questionados por eles, porque ele se fez igual a Deus. Então, o autor trouxe isso para nós, tá? Eu fiz questão de trazer essa explicação para nós entendermos melhor esse contexto. Tá? Então, a Bíblia, ela é confiável e é irrevogável. O ponto 5, ela traz para nós a clareza da Bíblia, né? A confissão afirma que a Bíblia é clara, e isso aqui é muito importante, irmãos. Ela é bem clara no que ela quer nos dizer através dos seus escritos. Ela pode ser entendida por todos os crentes, e sempre com a ajuda do Espírito Santo. Homem nenhum consegue entender as Sagradas Escrituras se não tiver a ajuda do Espírito Santo. Isso corrobora com nós no livro de Salmos, capítulo 119, verso 130, e 2 Pedro, capítulo 1, do versos 19 ao 21, certo? Vamos com os Salmos. Salmo 119. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Olha que maravilha. Então, quando você pega a Bíblia, começa a ler com a ótica do Espírito Santo, ela vai te trazer luz, vai te trazer entendimento. Isso também traz isso aos simples. O autor trouxe isso para nós,
porque muitas das vezes nós pensamos que alguém tem que ser doutorado para entender as Sagradas Escrituras. O que o Salmos traz para nós? Destaca o poder revelador da palavra de Deus, afirmando que a explicação ou exposição, revelação, e revelação, irmãos, é o que está escrito na Bíblia, não é uma nova revelação que a gente encontra muito aí inserido no meio das igrejas, né? Igrejas que não têm compromisso com a verdade. Então, essa revelação, essa exposição, essa profecia está contida, está na palavra de Deus, né? Então, das suas palavras, traz iluminação e dá entendimento aos simples. Esse versículo enfatiza que o estudo da Bíblia traz luz para nós, traz sabedoria, traz discernimento espiritual, transformando o entendimento de inexperientes e tornando a palavra viva e prática. Então, nós temos que observar os Salmos. Talvez as pessoas peguem os Salmos só para colocar ali debaixo do travesseiro, ou no criado do lado da cama, né? E não faz questão de ler cada verso e entender cada verso. Né? Então, isso é muito importante. A palavra traz para nós luz, ela traz sabedoria e discernimento espiritual. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21, vou fazer a leitura. Se quiser acompanhar aí, pode abrir a sua Bíblia. Tá? Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Almeida Fiel, corrigida. Então, vamos ler o verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha o que traz para nós de novo, segundo Pedro. Não tem nenhuma particular interpretação das Escrituras. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nesse capítulo 1 de 2 Pedro, versos 19 e 21, traz para nós o destaque da autoridade divina das Escrituras como base segura para a fé, superior até as experiências pessoais, né, que já tivemos, até com uma transfiguração, certo? Pedro afirma que os profetas falaram impulsionados pelo Espírito Santo e não por vontade própria, tornando a palavra uma lâmpada confiável para guiar os fiéis até a volta de Cristo, certo? Então, irmãos, tenhamos atenção sobre a autoridade divina das Escrituras, que traz para nós a segurança na fé em Cristo Jesus, na fé na obra de Cristo, certo? E aquelas experiências que já tivemos, eu não estou aqui desclassificando nenhuma experiência, a fé, ela é superior às experiências pessoais, certo? Trazendo para nós aqui agora, já, irmãos, eu não posso demorar muito, tá? Porque eu estou no trabalho e aí eu estou trazendo um ponto final aqui. Nas próximas escolas bíblicas, nós teremos mais momentos, né? A duração vai ser maior e eu vou conseguir compartilhar, espero assim, compartilhar a tela com vocês, certo? E aí nós seguiremos, certo? Não tem como trazer uma melhor qualidade aqui agora, porque eu pedi esse espaço de tempo aqui ao meu chefe, ele liberou,
Então, vou trazer o final para vocês aqui agora, sobre o que significa sobre a Bíblia. Isso traz para nós que a Bíblia não é um livro fechado. Eu não estou falando aqui, irmão, sobre fechado, que ele esteja aberto para inserir novas revelações, que vai surgir novos profetas, que vai surgir novos discípulos, apóstolos, para trazer as escrituras. Não é isso que eu quero dizer para vocês. A Bíblia não é um livro fechado, que todos conseguem entender com a ajuda do Espírito Santo, certo? Pode ser compreendido por aqueles que leem com fé e humildade. Porque se você tiver fé e humildade, você vai compreender o que cada verso da Escritura traz para nós. Então, eu trouxe aqui o significado de livro fechado. É uma metáfora para um misterioso ou difícil de conhecer. Ou seja, a Bíblia não é difícil, não é misterioso. Embora tem pessoas que insistem nessa tese que a Bíblia é difícil de conhecer, que é misteriosa, né? E que guarda segredos. Nada disso. Tá? A Bíblia, em termos de entendimento, é um livro aberto e é transparente para nós, tá? Então, nós temos que ter bastante atenção sobre isso. E vão ouvir alguém falar para nós, não, a Bíblia é um livro fechado. É um livro difícil de ser entendido, nada disso. Tá? A Bíblia traz para nós o entendimento. Certo? Deixa eu ver aqui, irmãos, que já estou chegando à parte final. Deixa eu ver se eu consigo ver o que vocês estão falando aí. Tá? O Lomeu é o Tiago, né? Sobre o sinônimo de prática, de fé, isso mesmo. Prática e fé são sinônimos, exatamente, Tiago. Muito bem a sua colocação aí. Vou dar um prazo aqui, irmãos, para quem quiser comentar algo, tá? E aí, daqui a pouco eu vou encerrar. Eu não sei se o pastor Ala conseguiu chegar em casa, ele ia fazer a oração final, combinei com ele. Eu vou tentar entrar em contato com eles aqui. Ala, você comentou aí, muito bom, sobre o entendimento do livro postado. Ok, Ala, eu vou te fazer uma chamada de vídeo com você aí, que eu não consigo agora compartilhar a tela com você, para você quiser corroborar com alguma coisa que foi falada aí, tá? Lembrando que eu não consigo, nesse momento, melhorar a qualidade, tá? Por conta do meu trabalho aqui. Eu vou te chamar aí para fazer uma chamada e você corrobora com nós aí naquilo que foi falado, tá? E aí, graças a paz. O pessoal vai estar te ouvindo aí, tá, Alan? Se quiser corroborar com alguma coisa que foi falada aí, escrito, tá? Nos slides. Nós temos alguns minutos ainda, embora eu estou no trabalho, mas dá para aguentar mais uns minutos. O pessoal está me chamando na área lá. Tá? Entendi. Foi muito boa a aula, tá? Eu acompanhei aqui, cheguei a alguns minutos, mas estava dirigindo e seguindo, né? E é muito importante esse tema das Sagradas Escrituras, né? Tudo que você falou, eu acredito que é tudo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um tempo em que há muitas opiniões, né? Sobre tudo. Eu sempre venho falando isso constantemente, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com os acessos, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo pensa algo, né? E isso foi bom em algum aspecto, né? Mas em outras verdades que já estavam estabelecidas começam a ser questionadas, assim como foi no tempo do liberalismo teológico, né? Então, mais do que nunca, é importante a gente rever, né, aquilo que
Deus quis nos trazer através das Escrituras, né? Entender, né, que aquilo que foi estabelecido por Deus, ele é inegociável, imutável, né? Você deixou uma colocação interessante aí, em que a palavra de Deus, ela é intocável, né? Ela não pode ser mudada, né? Mas por outro lado também, com a ajuda do Espírito Santo, ela pode ser totalmente compreendida, né? E talvez essa é a ideia, né? As pessoas, elas não estão vivendo pelo Espírito, né? Elas estão seguindo orientações humanas, seguindo falsos líderes, né? Colocações pessoais. Então tudo isso precisa ser colocado em xeque quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, né? Então, para a gente, foi uma aula maravilhosa, né? Creio que deu para trazer para nós esse entendimento sobre esse primeiro tema. E, no mais, né, é o que eu posso complementar aí, pelo que eu vi na aula, tá? E a melhoria, né? Eu acredito que é um processo, né? Nós estamos adaptando aí esse novo layout, né, do YouTube, e eu tenho certeza que a cada dia que passar nós vamos conseguir, né, melhorar ainda mais. Para mim, só do material já ser exposto, né, para os irmãos e puderem ler, puderem acompanhar, já é uma grande vitória. Então, a meu ver, né, é só detalhes mesmo que a gente precisa fazer, porque realmente o ensinamento que é o nosso alvo está sendo feito, né? Então, a meu ver, não precisa mexer tanto, mas conseguimos assim aprender muita coisa com esse layout, tá? Então, realmente, fica aqui, né, o meu elogio, porque realmente, sem quem quiser estudar, quem quiser aprender sobre o tema, está sendo explicado, está sendo discutido. Então, creio que é isso que é o mais importante quando nós falamos, né, de uma aula ao vivo, né? Então, o objetivo está sendo cumprido. Amém? Amém. Aí, se você quiser, nós oramos aqui agora e encerramos essa aula, ok? Tá bom. Eu estou no trabalho, né, conforme falei com vocês, e bem na hora de eu subir para fazer a transmissão, aconteceu um foco de incêndio onde o pessoal estava trabalhando. Aí eu descontrolei todo lá. Você sabe, a responsabilidade nossa aqui é muito grande, você trabalhou aqui, você sabe. E aí até controlar o incêndio, mais extintor de incêndio, mas enfim, graças a Deus deu certo. E aí quando a gente tem duplo foco, né, infelizmente é isso aí. Mas nós vamos melhorando aí, durante a semana nós vamos nos falando, tá? Quem quiser compartilhar alguma coisa, meu WhatsApp está disponível aí, pode falar comigo, quem assistiu às aulas, tá? E aí, é isso aí, tá bom? O pessoal já mandou mensagem aqui para mim descer e eu tô no aguardo lá. Tem que dar esse apoio também, né? Nós estamos com 1h12 de transmissão e nas próximas a gente vai melhorando, porque a primeira foi em torno de 35 minutos, essa eu já consegui 1h12, né? E aí as próximas nós vamos ter mais tempo, espero que eles não me chamem para trabalhar de novo, mas se trabalhar é negociável, só espero que não aconteça outra ocorrência, tá bom? Um incêndio no meio da aula, eu vou falar com você, né? Aí deu zebra. Acontece. Tá bom, né? então... Irmão, só reforçando aqui sobre o trabalho de à noite, né? A gente tem hoje a ceia do Senhor e temos o culto às 19 horas, então nós contamos com todos os irmãos lá presentes, né, para nós cultuarmos ao Senhor mais uma vez. Certo. Alan, antes de você fazer a oração aqui, tem um comentário aqui, que a Miriam que colocou. Como é maravilhoso ter a certeza que podemos confiar nas Escrituras. E aí corrobora aquilo que você comentou, né? Porque o crente, a regra de fé e conduta é as Escrituras, a Bíblia, né? Sim, sempre. Então, ora para nós. Podemos orar? Podemos. Tá. Então vamos lá. Vamos orar então, fechando aí a nossa aula. E domingo que vem, tá, irmãos? Não tendo nenhum aviso no grupo, nenhum empecilho, né? Já saibam que esse horário é o horário que nós estamos nos mobilizando para ter escola, né?
a gente vai melhorar talvez a divulgação, vai falar um pouco mais. Alguns irmãos estavam em dúvida, mas, né, a ideia é que esse horário seja essa escola para que nós fazemos tipo uma devocional aí, né, para aqueles irmãos que não conseguem ainda fazer, usar a escola bíblica, né, para dar essa força, né, para ler as escrituras, para estudar. Então, isso aí. Vamos orar. Deus, nós oramos a Ti, nós agradecemos por este momento maravilhoso da Tua igreja. Senhor, que realmente essas verdades possam estar no nosso coração, nos fazendo ser pessoas melhores, nos fazendo ser guiados pela Tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, por termos o privilégio de usarmos essa ferramenta. Ó Deus, pode ser simples para nós, mas nós sabemos que a Tua graça nos permitiu ter este tempo, ter este momento, e nós somos gratos por isso, ó Deus. Um país em que somos aos poucos engolidos, ó Pai, por tantas ideologias, por tantos problemas, ainda podemos pregar o Evangelho através das redes e através também da nossa vida, Deus. Que agradecemos por isso mesmo, Senhor. Nós pedimos pelos irmãos que conseguiram entrar nessa live, conseguiram ser agraciados com esse ensinamento, Senhor, que realmente o Senhor os mantenha no caminho, mantenha focados e que possam sempre priorizar estar na Tua presença, Deus. Assim nós encerramos essa escola e nos preparamos no Teu dia, ó Pai, para Te louvar e engrandecer logo mais, Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. Então, irmãos, estamos encerrados. Tivemos aqui, que eu consegui ver, 7 curtidas, mas a visualização no total só consigo ver no final, tá bom? Então, Deus vos abençoe e que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e reais consolações do Espírito Santo estejam nos nossos corações eternamente. Boa tarde a todos, um grande abraço, até a próxima.